Ai, meu Deus do céu. Ô, Landinho, a gente cara. falando de ciclos, como é que foi essa saída do Pipocando, cara? Por que Loucura, fechou esse né? ciclo na sua vida de... Sei que você tá com muito projeto e tudo mais, mas como é que chegou nesse... Vamos organizar as ideias, então, né? Porque eu acho que o início do negócio é falar pro pessoal que... E contar pra vocês também, né? Que tem todo esse lance da disponibilidade emocional do projeto. Porque, assim, o Pipocando não é nem puxando sardinha pro nosso projeto, mas é de uma época do YouTube que era muito... Foi uma coisa muito grande no sentido de que muita gente trabalhou. Quando eu falo, é meio isso que eu quero dizer. Era uma empresa e movimentou centenas de pessoas e várias histórias e várias questões e as expectativas de dezenas de pessoas, entendeu? E todo mundo muito jovem. Então é um projeto que ele tem uma carga emocional pra mim, assim, envolvida muito grande. E também de muita doação, porque foi o meu momento dos meus 18 até ontem, é um momento de construção, né? Sim. Na nossa vida. Você tá ali botando as suas fichas, as suas moedas em algo que você tá criando e tal, né? E no meu caso, eu acho que eu me esforcei bastante, assim, eu fiz tudo que eu podia, sabe? Então, eu acho que é importante pra todo mundo que ouve falar sobre isso, assim, entender essa importância que o projeto teve na minha vida, porque realmente foi uma coisa muito importante, foi um negócio muito... eu respirei isso, era só isso, né? Eu fazia só isso e tudo tinha a ver com o Pipocando. Também é interessante entender que esse tipo de projeto muda a tua relação com as pessoas. Então tem toda uma questão assim de... Cara, do nada, todo mundo que se relaciona com você, desde familiares, amigos de infância, tal, as relações ficam meio esquisitas. Não é por nada, mas é porque as pessoas até projetam um negócio muito a mais do que de fato é. Né? Eu me sentindo, digamos assim, eu com dor nas costas, de gravar, trabalhando, normal, não tinha um glamour. Até porque você nem processa na hora as coisas Quando você tá dentro, no não final das processa. contas, é trabalho. Você não processa o que tá acontecendo. Sim, eu tava lá, pô, a gente teve oportunidades absurdas. Eu conheci o Will Smith, o Jack Black, sei lá. Eu tive coisas que eu entendo que as pessoas falam, nossa, o cara. Mas pra mim não tinha. Eu nunca tive essa mentalidade. Mas é normal quando você tá num tipo de projeto que envolve público, tal. Tem toda essa dimensão também que as pessoas elas têm uma impressão de você que não é você. Então também tem isso. Então eu cresci com tudo isso, foi muito intenso, muitos anos. Tolerando essa parte menos agradável. A parte da hora é público, é a galera que gosta, é poder falar do que gosta, é poder trabalhar com audiovisual, tudo isso é muito prazeroso. Aí tem um lance de que eu acho que a internet também, dentro do que a gente tava falando, entrou num momento assim muito intenso de tudo, de política, mas também até de coisa que não deveria ser tão treta, tipo Dragon Ball, as pessoas brigam e querem te perseguir na rua e tal. Tinha uma carga um pouco disso. E aí eu acho que assim, o principal é que nos últimos 2, 3 anos eu dei uma diminuída, não é nem no ritmo, mas eu parei pra ver as coisas, sabe? Falei, tá, chegamos até aqui, teve a corrida do ouro, no sentido de que era uma oportunidade, eu quis construir minha vida também, porque eu venho do interior e digamos assim, a minha história não é a história de alguém que já estava resolvido, que tinha, assim, podia contar com a família para o que der e vier, e eu tava fazendo porque era legal. Não, eu tava tentando mesmo, digamos assim, concretizar a minha vida de adulto através do meu trabalho, entendeu? Eu queria comprar minha casa, eu queria ter a perspectiva de ter um filho no futuro, entendeu? Eu tava tentando construir essas coisas, né? Beleza. Então aí eu parei um tempo e falei, tá, pô, fiz uma construção até aqui, né? Tô quase perto dos 30, tô com 31 agora. Eu vou começar a tentar alinhar o que eu tô fazendo mais com o que eu quero pros meus próximos 10 anos. Por conta de um monte de coisa. Eu penso em ter filho, né? Eu casei também recentemente. Então tem toda uma mudança de mentalidade aí que vem também, que você vai fazer 30, se sente velho e tal. E não necessariamente isso me sinalizou que eu tinha que sair do Pipocando, não era isso. Mas me sinalizou que eu tinha que ter uma postura um pouco menos agressiva do ponto de vista de topar tudo, sabe? Assim, Sim. de ser muito passivo. Eu acho que é isso. Eu tinha uma passividade muito grande, porque eu era o mais jovem também, eu tive que engolir sapo em várias relações, não é só no Pipocando. Eu tive que, digamos assim, eu não era a palavra final das coisas, entendeu? Eu tinha que ir com a visão de alguém, eu tinha que me subordinar no final a certas coisas, o que é normal, porque eu era mais jovem, tava construindo uma parada. Mas eu falei, pô, agora eu quero fazer isso cada vez menos. Eu quero impor um pouco mais da minha visão, do que eu quero, do que eu penso e tal. Pra ter uma relação mais saudável mesmo com as coisas que eu tô fazendo.
Mas a questão do Pipocando especificamente, eu tinha a expectativa de que talvez ele pudesse ser um projeto que eu continuasse desenvolvendo e tal. Mas aí, sendo muito honesto, eu sou parceiro do Bruno de sofá. Quanto tempo que deu? Acho que foi 12 anos. Alguma coisa assim. Cara, pra você concordar de visão de vida, Calma, deixa eu só ver aqui. Tem alguém me ligando loucamente, pode ser a Erika. Ah, Erika, tudo bem. É só minha esposa, nada demais. Eu acho que, por exemplo, o casamento. Pô, tem casamento que não dura 12 anos. Muito. Sei lá, acho que é talvez a maioria dos casamentos não dura 12 anos hoje em dia. Não sei. Esse dado eu tô... É o meu Datafolha. Datarola. É, o Datarola. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que é normal que a visão... Não é nem só... Tem a visão de, digamos assim... O que é legal pro projeto? Essa é mais fácil. Porque você pode ir com a visão de uma vez, aí fala, pô, eu queria testar aquela minha outra parada. Aí você vai achando, né? Um jeito de se realizar, de botar uma ideia na... Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas é normal. É da dinâmica de você ter uma parceria criativa e tal. Criar em parceria já é um desafio absurdo. É pouca gente que consegue. Porque criar é difícil, e aí criar com outra pessoa é muito difícil. Então a gente foi super bem sucedido nesse sentido, né? Criamos por muito tempo juntos e colocamos ideias na rua e tal. Tudo bem. Mas a segunda, eu acho que tem a ver mais com essa questão de... visão de planos para o futuro, entendeu? Eu acho que essa que é mais fácil de desalinhar. Porque às vezes a pessoa começa a querer uma certa coisa da vida dela e você tá querendo outra. São momentos de vida diferentes. Eu e o Bock, a gente tem 10 anos de diferença. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a expectativa que ele tem com o projeto, o que ele quer tirar do projeto, o que ele quer... Né, o que ele quer do projeto? Por que ele tá fazendo isso, trabalhando todo dia ali e tal, começou a ficar muito diferente do que o que eu buscava por estar num projeto tão central na minha vida. Porque a gente tinha um pacto de que o Pipocando era muito importante. A gente criou um negócio super importante, grande, as pessoas gostam, fãs e tal. Então, ambos levávamos a sério, muito a sério. E aí, esse foi o início, assim, sabe? Eu acho que teve não tinha uma sinergia mais tão grande em alguns momentos. Nada do que eu tô falando é muito agressivo também, tá? Não tem um super drama. Sim. Até porque minha relação com o Bock sempre foi muito profissional. E ele é correto. Comigo ele sempre foi muito correto, entendeu? Então não é que ele falava uma coisa e fazia outra. Não, era bem claro, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo começou a rolar isso. Tinha algumas expectativas que eu tinha de coisas que eu queria fazer, de coisas que eu esperava do projeto, de coisas que a gente deveria fazer, que não apontavam exatamente pro caminho que ele imaginava, ou que pra ele tinham condições, entendeu? Eu quero fazer isso se a gente estiver numa certa situação, se a gente tiver tal. E eu entendo, porque ele tem mais idade que eu, ele tá numa outra fase, ele conquistou outras coisas, ele tá numa outra... Então, acho que quando essa distância começa a aumentar muito, aí começa a ficar mais frustrante um pouco, porque você começa a sentir que não tá no mesmo ritmo, sei lá, sabe? Sei lá, eu acho que deu pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? E eu não tô sendo misterioso, só porque é difícil mesmo de colocar em palavras essa... Nossa, loira! Meu Deus do céu! Criador que tem 12 anos de criação de conteúdo, acaba acontecendo isso. Que a esposa não sabe nem onde eu tô mais. Eu falo, vou no podcast, ela, você fazer esses seus vídeos aí. Vocês me dão licença só um segundinho? Tranquilo. Cadê? Deixa eu puxar o superchat enquanto isso. Cadê? Eu perdi aqui o negócio. Achei. Eita. Nossa, falando bem de mim. Olha, raridade. Cid Júnior mandou 10 anos aqui. Guto falava sobre as cores usadas em cenas de anime, sobre o enquadramento, usando as emoções do anime. O vídeo de Akai Ito, por exemplo. Hoje em dia o cara tá como efervescente, tá difícil, Guto. Não, falando mal? Eu olhei por cima, achei que ele falava bem de mim. Esse é o problema de não ler, Guto. Você não tem interpretação básica de texto. Não tem uma interpretação básica de texto. É o velho córrego. O velho córrego. Ele falou sobre sua desevolução enquanto personagem. Eu tô só piorando. E daqui pra frente isso é pior. Vou ficar mais velho, vou virar gagá, vou virar doido da cidade. Eu tenho fé nisso. Doido de Campinas do Céu. Tá muito atrelado, então, ao amadurecimento, né? E eu acho que quanto mais velho você fica, eu costumo falar pro pessoal que a percepção do tempo, ela muda, né? E às vezes você dedica alguma coisa e você percebe que aquele tempo não tá sendo usado da maneira que você queria. E também uma busca profissional, pessoal, uma conquista só sua, né? Quando você chega eu acho que quando você chega nesse é o ápice da vida, de você falar, pô, preciso conquistar alguma coisa por mim, pra mim. Aconteceu comigo, eu tinha uma empresa com meu pai e
Pô, deu super certo. A gente começou do nada, a empresa cresceu, mas eu tive essa coisa. Pô, eu preciso conquistar uma coisa minha pra mim, que foi quando eu comecei a criar conteúdo também. Eu acho que é muito atrelado a isso, né? Chega um momento da sua vida que você fala, pô, eu preciso trilhar um caminho sozinho, fazer alguma coisa, provar que eu consigo. Não, o que você falou, eu acho que tem tudo a ver, porque também teve uma coisa bem filosófica, assim, minha, na hora de tomar essa decisão, que o Bruno não queria que eu saísse, tá? Que fique muito claro. Uhum. E, assim, nas nossas conversas, eu sempre sinalizei que, assim, não é uma coisa também que é unilateral no sentido de que, na minha visão, a gente não estava, talvez, fazendo tudo que a gente podia fazer. Então, tinha um problema, digamos assim. Tinha uma situação, digamos assim, nada demais, não é drama, mas tinha uma situação profissional ali para se resolver, né? E eu só, digamos assim, eu joguei luz a essa situação. No meu ponto de vista, foi isso. Falei, olha, tem isso aqui, né? E aí a gente reagiu a isso e acabou que no final saí. Mas a minha filosofia foi um negócio assim, cara, se eu não consigo usufruir da forma que eu gostaria daquilo, então não é meu, num certo sentido. É meu. Veja bem, eu era sócio do Bruno e enquanto isso estava tudo certo, certo? Mas não é meu no sentido de que eu não criei algo que eu tenho poder, que eu posso de fato... E é normal, né? Eu tenho uma sociedade. Sim. Mas perceber isso tornou mais fácil tomar essa decisão, entendeu? Porque aí, pro que eu quero pra minha vida agora, foi assim, bom, então acho que é melhor a gente fechar esse capítulo, porque se não é meu, nesse sentido criativo e tal, então é melhor que eu também possa começar a construir algo logo que vai ser meu, mesmo que seja menor, mesmo que seja uma coisa com uma outra pretensão, é algo que eu tô construindo e é o que você falou, né? Você pode ter essa liberdade, você pode ter o teu canto, você vai resolver do seu jeito, pro bem e pro mal. Se der errado também, né? Você é o único culpado, que deve ser muito difícil. É ótimo ter sócio, porque você também divide, né, a culpa das coisas. Então... mas é isso, cara. Eu tenho outros projetos com sociedade. Eu sempre fiz coisa em grupo. Então também tem um pouco disso, de querer ter um espaço também, um negócio que eu que tomo as decisões... me dá na telha fazer um negócio, eu faço. Eu tinha esse espaço no Pipocando de uma certa forma, mas não é a mesma coisa. Então, é mais ou menos isso. Assim. Chegou um momento que não fazia mais sentido. Acho que a fofoca é meio sem graça, assim, em certo sentido. Cadê a parte? Não, fulano apareceu segurando 15 quilos de armas, a gente brigou, saiu do braço, caiu de um porrada. prédio. Não, Tô com essa cicatriz aqui pra provar que teve luta, teve guerra. O corte no TikTok é Rolandinho saiu na porrada com o Bruno. Não, independente de qualquer Parou na diferença, delegacia. é claro que, 12 anos juntos, a gente discutia, né? A gente teve os natural, nossos momentos. normal. É super natural, gente. Se alguém tem uma pretensão de fazer uma sociedade de 12 anos com alguém e não ter os seus momentos de tensão, tal, você, né, não existe. Né? Ou vocês não vão criar nada muito legal, porque nunca vai ter um confronto de ideias, vocês nunca Sim. vão estar... Né? Eu mesmo e o Adrian acabamos de começar a fazer o canal junto e a gente discorda o tempo todo. O clima esquenta, no melhor sentido, né? Da gente decidir as Tem que coisas. ter essa efervescência Tem, para tem. fomenta a criatividade, né? Tem. E é um aspecto meio desagradável. Eu não gosto muito disso. Tem gente que transita bem nesse conflito. Eu acho que é talvez porque eu fiquei muito tempo também nessa. Então acho que eu tô meio enjoado disso. Então hoje em dia eu não gosto muito desse clima, assim, de... Eu cedo mais, assim, às vezes tem uma diferença criativa, eu falo, tá, eu nem vou. Eu não tenho mais energia. Toca a bola aí. Mas o que eu ia falar é que, independente de qualquer coisa, eu sou muito grato ao Bruno e a todo mundo que participou desses projetos, porque eu acho que, independente de ter sido uma relação profissional o tempo todo com as pessoas, que nem com o Guto, que trabalhou com a gente, eu sempre lembro do Guto, sempre falo dele um monte, e das outras pessoas que trabalharam também, porque eu tenho gratidão sincera no sentido de que eu acho que as pessoas não entregaram só o tempo delas, entendeu? Elas poderiam ter feito muito menos. A maioria, né? Tem gente que fez menos. Claro que tem. Mas as pessoas importantes, as pessoas que realmente marcaram e tal, elas, porra, emprestaram a inteligência delas, ideias, né? Foram muito além.